Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos começar, moçada? Boa noite, meus alunos do nono ano A e B, Escola Municipal João Evangelista. Isso aqui é para vocês, tá? Falar aqui um pouquinho, pedir desculpas. Estou pedindo sempre desculpas, que são as primeiras vezes que eu estou fazendo isso, então nós vamos devagarinho, nós vamos ajeitando, tá? Brasil República, né? Lembrando que o regime republicano até hoje, 2021, está valendo. Mas o nosso objeto de estudo é a República Velha, 1889, 1930, tá? Período aí que a historiografia dá o nome de República Velha. Alguns chamam de República do Café com Leite, alguns chamam de República Oligárquica, né? Os nomes aí nós vamos explorar bastante em exercícios que eu vou enviar depois. Mas vamos à aula, né? Antecedentes, da onde veio esse Brasil República, né? Lembrando, matéria do 8º ano, vivíamos um império já há mais de 6 décadas, né? Estávamos no segundo imperador, Dom Pedro II. Esse império vive uma crise, né? O que trouxe a crise para o império? Dois elementos trouxeram a crise: o elemento escravo e o elemento guerra do Paraguai, né? O escravo, vamos começar a falar. Havia uma corrida internacional, uma campanha, é até arriscado dizer, mas vamos arriscar, uma campanha mundial contra a escravidão. E o Brasil está numa encruzilhada histórica, né? Ou acaba com a escravidão, ou acaba com a escravidão. Ah, professor, mas isso não é encruzilhada. É assim. Ou acaba rapidamente com a escravidão, e o imperador sabia que isso aí custaria seu trono, ou acaba lentamente com a escravidão. E talvez ele tivesse uma chance. Da onde que o imperador tirou essa ideia? É só olhar para o norte, né, para os Estados Unidos, e ver que lá o fim da escravidão ocasionou uma guerra civil, né? Essa guerra civil foi, coincidentemente, no mesmo período que houve a Guerra do Paraguai, que é o segundo elemento da crise. Quando os Estados Unidos estavam em guerra civil lá no norte, nós aqui no Brasil estávamos numa guerra contra o Paraguai. Também é um elemento de crise. Por que a crise, professor? Simples. A Guerra do Paraguai trouxe aos militares uma consciência política muito forte, que eles eram importantes, que eles eram relevantes e que o imperador era um empecilho para eles governarem o Brasil. A Guerra do Paraguai trouxe a consciência política aos militares. Então, moçada, a crise no Império está instalada. Coloquei aqui militares, é essa fala minha anterior, né? Eles ganham uma importância muito grande com a Guerra do Paraguai, né? Até há uma dúvida histórica aí, né? Quando formou-se o Exército Brasileiro. As Forças Armadas entendem que, pelo menos o Exército Brasileiro entende, que o Exército Brasileiro formou-se lá na expulsão dos holandeses, no século XVII. Eu vou ficar com um historiador brasileiro chamado Boris Fausto, historiador bem conceituado, que ele fala que o Exército Brasileiro formou-se na Guerra do Paraguai. Ali o Exército deu uma cara de Força Armada, né? São opiniões aí que a gente nunca chega a um consenso, mas fato é que os militares sabem da grande importância política que eles têm da Guerra do Paraguai para frente. E esses cafeicultores, professor? Bom, essa classe aqui eu tenho duas falas sobre eles. Primeiro, eles ficaram muito ricos na era do Império. Eles acharam uma cultura, que é o café, acharam um mercado externo que comprava esse café por um bom preço, e eles eram grandes proprietários de escravo, né? Também estavam de olho no poder. A verdade é essa: o proprietário rural e os militares estavam de olho no poder. Mas esse poder ocupado pelo Dom Pedro, desculpa, ele não tem espaço, porque vocês sabem que no Império o poder é hereditário.
Então, já tinha certo quem seria a sucessora presta atenção, seria a sucessora do Dom Pedro II, sua filha mais velha, Princesa Isabel, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Houve um golpe, né? Isso sim foi um golpe, 15 de novembro de 1889, a data aqui, o qual o imperador e a família são expulsos do Brasil, né? Expulsos, mandaram embora. E começa o regime chamado republicano, né? Aonde, vamos simplificar o máximo possível, a república, para ficar bem fácil entender, é um regime onde o presidente manda, né? O professor coloca aqui militares no poder. Os militares foram os protagonistas desse primeiro episódio da nossa república. Dois em especial, os mais graduados, né? Dois marechais, eu coloquei aqui o nome dos dois, Deodoro e Floriano, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, ambos da Paraíba, presidentes, né? Os dois primeiros presidentes nossos são nordestinos, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? E nesse momento aqui nós vamos ganhar uma Constituição, né? Coloquei aqui Constituição e eleição. Essa Constituição aqui ela foi promulgada em 1891. Ó, Constituição. A nossa segunda Constituição, a primeira é do Império, essa aqui é a segunda que entra em vigor no Brasil. Essa Constituição, eu vou falar um pouquinho sobre ela porque ela também é importante. A mesma Assembleia Constituinte, né, os deputados e senadores eleitos, né, próxima hora eu vou falar sobre a eleição na República Velha. Os deputados e senadores eleitos para votarem a Constituição aproveitaram e fizeram uma eleição indireta. E ali eles dão um mandato para o Deodoro e para o Floriano Peixoto, né? Os dois aqui tornam-se, então, aí para valer, 2 anos depois do golpe, eles são eleitos de forma indireta, né? Se vocês observarem bem a minha explicação, eu não estou falando do povão, né? O povão não participou disso aqui, desse descontentamento, o povão não participa nem da eleição. Próxima hora eu vou falar um pouquinho sobre essa eleição, tá? Então, de 1891 até 1894, nós vamos ficar sendo governados por esses dois. O Deodoro governa por um curto período depois da eleição, ele entra em umas confusões aí políticas, né? E é obrigado a renunciar. Esse senhor, o primeiro presidente do Brasil, Marechal, quase sofreu impeachment. Aí por inúmeras confusões políticas, denúncia de corrupção, né? Deodoro renunciou e o Floriano terminou o mandato, tá? Olha só, depois nós vamos ter a República do Café, ou República do Café com Leite, né? Aonde você vai ter uma sucessão de presidentes ligados ao café, grandes, ricos proprietários rurais, que vão dominar o cenário político do Brasil até 1930. Tá? Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do Brasil, eleito, né? E desde que esse Prudente de Moraes é eleito, né, você vai ter uma política bem centralizada. Centralizada em quê, professor? Proteção ao café. Era esse o pensamento corriqueiro do governo, proteger o café, né? Se o preço do café estava alto, ótimo. Se o preço do café caísse, dinheiro público era usado para indenizar os produtores de café. É verdade, gente. Né? Os produtores de café tinham uma proteção pública aí, né? Eles nunca perdiam, né? Segundo eles, o café era um patrimônio nacional, né? A gente sabe que isso aí tudo é interesse próprio, interesses pessoais. Agora, uma coisa que o professor, sempre que está explicando República Velha, gosta muito de falar com meus alunos, é nesse momento descaso com o social, né? Só lembrando que nós somos um país aqui ainda pobre, um país rural, um país com multidões de analfabetos, um país com
quase ou nenhuma estrutura de estradas, de portos, quase ou nenhuma cobertura de saúde pública, praticamente nenhum ensino público. Ou seja, éramos um país extremamente atrasado, isolado, desigual, né? Por favor, eu estou falando ainda do século XIX até o começo do século XX. Se vocês acham que hoje está assim, a gente pode discutir depois, mas o retrato eu estou falando do Brasil da República do Café. E houve um descaso com o social, ou seja, o problema deles era o café. Esse descaso com o social, né, deixar o social aí por conta, vou fazer até uma brincadeira aqui, né, por conta do Abreu, você não cuida nem eu, vai fazer o Brasil ser um barril de pólvoras. Né? O Brasil começa a ter revoltas de norte a sul, não é força de expressão não. Você vai ter revoltas que nascem no Rio Grande do Sul, você vai ter revoltas que nascem na Bahia, tá? Revoltas de norte a sul. E do mais variado público que vocês possam imaginar, de sertanejos esfomeados no Nordeste, a militares, a oficiais do Exército de média patente. Ou seja, de camponeses a tenentes do Exército. Todo mundo se revoltou. Né? As revoltas eram, curiosamente, tinha revolta até contra a vacina. Tem uma revolta chamada revolta da vacina. Próxima aula o professor vai falar um pouquinho dessas revoltas. Essas revoltas elas nos dão um raio-x da República do Café. Um raio-x mesmo. Né? Como que era o trato social, como que era o trato econômico, como que era o trato político. Né? Bem interessante isso aqui. Beleza? Moçada, eu espero ter sido claro nas minhas ideias, eu espero ter exposto aqui o que eu quero que vocês entendam. Tá? Vocês tendo dúvidas em relação a isso aqui, qualquer assunto, vocês tendo opiniões contrárias, comenta lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, marca gostei, marca não gostei, professor até comenta, né? Comenta lá o que vocês acham, não precisa, pode falar mal, eu até gosto que fale mal do vídeo, né? Mas eu quero que vocês assistam o meu vídeo, tá? Dúvidas que vocês tiverem, manda no WhatsApp, pode ser áudio mesmo, né? Ah, professor, eu não entendi o que quer dizer, o que foi essa primeira Constituição, professor, eu não entendi a proteção ao café, me manda um áudio no WhatsApp, né? Manda um áudio, o professor responde com áudio. Um aluno da manhã me fez manhã do aula em outra escola, ele me fez uma pergunta que ele não tinha entendido, assistiu o vídeo, eu achei que foi muito mal explicado por mim, eu fiz outro vídeo, aí coloquei lá, ó, aquele vídeo tal assunto não foi bem explicado, tá aqui um vídeo novo. Então, por favor, gente, comentem lá, comentem comigo no WhatsApp, beleza? Nono ano, um abraço, tá? Um beijo no coração de vocês. Daqui a pouco tem outros vídeos.